Manolos! É o Ed Soares mais uma vez aqui no programa La Pelota News, no canal Manolo Esportes. Quero agradecer mais uma vez pela crescente audiência que nós temos tido nos últimos programas. Vamos trabalhar muito ainda para melhorar, para trazer algo bacana, algo legal para você que é clubista, você que gosta de futebol, falar sobre futebol. E claro, contamos sempre com a sua colaboração, curtindo, compartilhando, comentando, que é muito, muito importante. Mas hoje vamos falar sobre e Jorge Jesus vai ou não vai vir para a seleção brasileira? Vamos falar também sobre a goleada do Corinthians em cima do Vasco. Me surpreendeu, viu, gente? E muito mais para ser falado no dia de hoje nesse programa. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Quando a gente fala de marketing digital, o pessoal fica falando, mas como que funciona esse negócio de marketing digital? Marketing digital nada mais é do que você trabalhar a sua marca, trabalhar a sua empresa, para que ela tenha resultados relevantes e importantes, para que o lucro, os resultados positivos venham. Porque hoje quem não trabalha o seu marketing digital está ultrapassado. Você que tem a necessidade de fazer com que a sua marca cresça e apareça com qualidade e com resultados, eu tenho a solução para você. A Branding X Marketing Digital. Ela é a melhor empresa do segmento. Ela já tem mais de 50 clientes ativos, onde eles desenvolvem ações para estruturar sua empresa, criar ferramentas e, com isso, maximizar os seus resultados. Ou seja, lucro, resultados positivos, tudo isso para você. Então, não perca tempo. Acesse lá, @brandingxmkt ou pelo site também, que é www.brandingx.com.br. Repetindo, www.brandingx.com.br. Aqui embaixo você está vendo o site, também está vendo o arroba deles no Instagram. E na descrição tem o link que vai direto para o canal deles. Então acesse lá. Porque você tenho certeza absoluta que você que procura melhorar o desempenho da sua empresa relacionado à marca digital, eles são a solução para você. Porque afinal, o nosso negócio é fazer o seu negócio vender. E o Corinthians? Eita, que o Corinthians é cheio de surpresa, né? A gente já pensou, nossa, esse jogo do Corinthians de ontem vai ser uma lástima. E o Corinthians jogou bem, gente. Claro, algumas coisinhas a gente tem que perceber ali que tem que ser alteradas, tem que ser mudadas, né? A questão da zaga continua ainda deixando um pouco a desejar, mas aí houve ali uma alteração, então o Léo Ramalho no lugar do Gustavo Henrique, provavelmente acredito que é por conta de questões técnicas também, né? Ninguém falou nada sobre suspensão ou algo do tipo. Então esse ajuste foi bacana porque o Léo Ramalho, ele é um ótimo zagueiro. Ele sabe sair com a bola, ele tem uma orientação ali na parte da retaguarda do time, né, na parte de trás, né, direcionamento. Ele segura o meio de campo, ele dá uma força praticamente como um meio campo ali, talvez um volante que fica indo e voltando ali entre a intermediária do time do Corinthians e também o meio de campo. Então ele tem uma ótima saída. E ele é um classudo, cara, é um clássico. Muito tempo na Europa, com certeza por conta disso tem esse diferencial em relação aos outros zagueiros do Corinthians, né? E o Coronado? Gente, Coronado foi o mais ovacionado no jogo, claro, sem tirar o Memphis Depay e o Yuri, que a gente vai falar daqui a pouco sobre eles, mas o Memphis, o próprio Coronado, é algo que foi cobrado demais o Raul Dias no último jogo, essa questão de colocar somente três no meio de campo. E aí ele voltou com o quadrado mágico ali, né? Os quatro na frente, né? Fazendo uma, 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 uma melhor elaboração, uma melhor distribuição dentro do meio de campo, que daí deixa ali Memphis, deixa ali, como deixou, se você reparar nos gols, tanto pelo lado direito. Os dois gols saíram pelo lado direito, se não me engano, né? Começou ali pelo lado direito, trazendo para o meio. E com certeza o Memphis ele tem uma participação muito, mas muito importante justamente por conta disso. Ele soube, né? Outro jogador, né? A gente falou do Léo Ramalho, mas outro jogador também que tem um diferencial no seu toque de bola, na sua forma de trabalhar o meio de campo, né? E o Coronado realmente ele
Foi clássico, foi clássico. Foi top. Eu assisti um pouco do jogo, não estava aqui, mas eu assisti um pouco do jogo depois e eu percebi isso, que realmente o Coronado ele foi elogiado por toda a comissão técnica. Toda a comissão técnica elogiou eles. Elogiou o jogo dele, o retorno dele, que está voltando de uma lesão, né? Estava perguntando, cadê o Igor Coronado? Cadê? Então, ele voltando, tá voltando aos poucos, mas pelo pouco que ele jogou, né? Ele demonstrou esse diferencial dentro do time, né? E isso foi uma resposta à torcida, que reclamou justamente pela falta do Igor no jogo contra o time do Huracan, né? Que poderia ter sido uma situação diferente ali. Mas, né, o Corinthians ele se impôs durante todo o jogo na Neoquímica Arena e ganhou de 3-0, com direito até a gol contra, né, por parte do time do Vasco. Mas que time do Vasco, hein, meu Deus? Nossa, gente, parece um catado. E no final do jogo, né, o presidente, o Pedrinho, presidente do Vasco, ele falou a real, ele falou, meu, não tem que pedir paciência para a torcida, porque não tem mais. O Vasco já nos últimos anos sofrendo aí para se salvar. E aí vem a SAF, que deu um monte de problemas. E aí o Pedrinho tá tentando, do jeito que dá, levar o time, mas, né, com o Payet, com o Coutinho, mas inclusive o Payet tá em final de contrato, provavelmente não vai se renovar, mas fica aí um alerta também, né? Vasco é outro time que se brincar, vai cair de novo, vai cair. Né? E realmente, ó, aqui, né, eu fiz uma anotação aqui, quando eu falei do Léo Ramalho, mas e aquele Breno Bidon? Gente, que moleque bom, mano. E ele é novinho de tudo, mas ele tem uma visão de jogo como poucos, como poucos. Hoje em dia no futebol brasileiro é difícil ter jogadores como o Breno Bidon. Se o Corinthians investir nesse menino, não deixar ele embora tão cedo, ele vai fazer muita diferença dentro do time do Corinthians, porque ele tem uma visão de jogo diferenciada. Diferenciada. Ele sabe se colocar, ele sabe ter uma dimensão de espaço, de virar, de virar o jogo. E ele é sempre elogiado. Todos os jogos do Corinthians ele é sempre muito elogiado justamente por conta disso. Pelo seu bom desempenho. Porque é um menino que, mesmo tão jovem, tem demonstrado aí uma qualidade de futebol como poucos no meio de campo. Com certeza vai trazer muita alegria para o Corinthians, se o Corinthians souber, claro, investir nesse menino. Mas, meus parabéns aí à torcida do Corinthians. Ai, deu uma aliviada o Raul, né? Já tava, opa, será que eu vou cair hoje? Não vai cair por enquanto. Por enquanto. Terça-feira tem um jogo aí muito importante fora de casa. E é muito importante que o Corinthians some pontos. Né? Já conseguiu perder pontos no primeiro jogo e vem aí para tentar pelo menos empatar lá fora, América de Cali, da Colômbia. Jogo muito difícil dentro da casa deles, mas o Corinthians tem capacidade para isso. Pelo menos um empate. E vamos aguardar aí os próximos capítulos aí dos destemidos do Corinthians. E aí, CBF? Jorge Jesus vem ou não vem? Engraçado que nos últimos dias aí, o próprio presidente da CBF deu umas entrevistas falando que já está praticamente fechado o novo técnico da seleção brasileira, falta só alguns detalhes. E o nome do jogo, o nome que tem cantado aí a boca do povo aí em relação à vinda para a seleção brasileira é do Jorge Jesus. Mas nós temos aí algumas informações que nós retiramos aí do portal UOL, algumas coisas importantes que foram faladas aqui nos últimos dias em referente ao Jorge Jesus, à CBF, né? E uma das coisas que eles falaram no portal UOL, né, eu vou aqui abrir aspas, a CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, definiu Jorge Jesus como prioridade, para assumir o comando da seleção brasileira. Hoje, né, claro, o técnico Jorge Jesus está no Al Hilal, né, da Arábia, e ele mesmo, diversas vezes, disse que tem interesse em vir para o Brasil e treinar a seleção brasileira, né? Apesar de ter aí resistências de uma parte dos dirigentes da seleção brasileira, né, da diretoria da seleção brasileira, esse é o nome mais viável. Tem a questão do Neymar, mas isso aí, o Neymar não é maior que a seleção brasileira. Então a gente não pode deixar de fazer algo que é bom para a nossa seleção por conta de um jogador que teve um problema com o técnico que está sendo visado aí para ser
o mandante aí da comissão técnica da seleção. Continuando aqui, abre aspas, a CBF por hora não pretende abrir negociações com outros treinadores, fixando o quê? Jorge Jesus como a possibilidade mais próxima e é o plano A. Hoje ele é um plano A. Né? Dizem que hoje o Mister é o plano A da seleção brasileira. Né? Embora o Edinaldo Rodrigues, diretamente com o Jorge Jesus, né, não se falaram muito, né, nos últimos dias, né, em relação a isso. Alguns contatos ali bem pequenos, apesar dos interesses de ambos, mas nada direto. Né? Até porque ele tem questões dentro do time da Al-Hilal, ele tem que respeitar contrato. Né? Existe a cláusula de que ele pode rescindir o contrato a qualquer momento, mas existe uma multa, então tem uma série de coisas que o Jorge Jesus, claro, não vai ter prejuízo, né? Com certeza. Um dos entraves também que foi mencionado é a questão do salário dele. Hoje ele gira na casa de 15 milhões de euro por temporada. Ele recebe 15 milhões de euro por temporada. Se você for dividir aí, mala aí, vai, são 2 milhões de euros por mês, aproximadamente. E aí se converte para real, dá 5 a 6 milhões, quase 7 milhões por mês. Né? Isso, se você pensar que a seleção brasileira tem dinheiro para pagar, obviamente. É muito dinheiro para um técnico, muito. Mas a seleção tem dinheiro, tem cacife para isso. E não vai ser uma dificuldade muito grande. Né? E uma das coisas que foi bem falada, tanto pelo Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, como todas as pessoas que estão em volta ali, é sobre sobre evitar outros nomes. Foi mencionado aí Ancelotti, mas Ancelotti já falou que ele não pretende sair do Real Madrid tão cedo. Outros nomes que foram mencionados aí, mas também que é inviável nesse momento, como Abel Ferreira, do Palmeiras. Os caras até brincaram do que chamaram Carpinho para a seleção brasileira, mas é surreal, é surreal. Mas o mais importante de tudo isso é que há uma necessidade urgente para se resolver essa questão efetivamente. Justamente porque estamos aí próximos estamos a mais ou menos aí 2 meses da próxima data FIFA, são 2 jogos, casa e fora, e tem que se resolver isso o quanto antes, porque temos aí pouco mais de um ano para a Copa do Mundo. Né? Então é pouco tempo se você pensar em poucas datas que teremos durante o ano, né? Devido aí a todos os eventos que vai ter, tem a Supercopa do Mundo lá, dos clubes, e outros campeonatos também importantes. Então, mais do que nunca, a CBF, em nome do senhor Edinaldo Rodrigues, tem que se resolver isso o quanto antes. Para que a gente tenha, seja quem for o técnico, alguém que possa ter tempo para trabalhar. Para pelo menos ter um time competitivo, algo que com todas as estrelas que nós temos hoje, como Vinícius Júnior, Neymar, que não está jogando, Rodrigo, que mais? Os meninos de ouro aí, o Estevão e o Ender, que tá sumido. E uma galera boa que tem jogado, né, futebol nos seus times com muita qualidade, mas na seleção não sei o que acontece, gente. Realmente eu não sei o que acontece, mas vamos esperar os próximos capítulos aí, e com certeza, eu não vou dizer que 100% de chances, né, que seja aí o Jorge Jesus, mas uns 95%, que eu acho, a minha opinião, o Jorge Jesus já estará muito em breve aí comandando a seleção brasileira. E se ele fizer metade do que ele fez pelo Flamengo, estamos aí num caminho bom para ter um time competitivo, que é o mais importante. A consequência de um campeão mundial é outra, muito diferente. Mas com esse time que está hoje, não vai rolar. E começou a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E ontem começou com 3 jogos aí. O primeiro deles foi Ceará e Grêmio. O Ceará recebeu o Grêmio em casa, Castelão, e foi 2-0 com o gol aí do Ressurrei, Raul, Pedro Raul. Foi ressuscitado dos mortos e tá fazendo um gol atrás do outro lá dentro do time do Ceará. Se encontrou, né? Eu fico feliz de ver que o Pedro Raul não deu certo no Corinthians nesse primeiro momento. Né? Lembrando que ele é emprestado pelo Corinthians para o Ceará até o final da temporada. E o Ceará ganhou bem, ganhou bonito. Eu assisti o jogo ontem contra o Grêmio. E o Grêmio, hein, gente? Meu Deus do céu, tá que nem o Vasco. Só a draga.
Já o Corinthians recebeu aí em casa o Vasco e ganhou de 3-0. Tem uma sacolada no Vasquinho. Já o Botafogo ganhou do Juventude por 2-0. Com aquele Igor Jesus, gente. Aquele Igor Jesus, o moleque chegou quietinho no Botafogo. Tem jogado futebol muito bonito, muito vistoso. Parabéns aí a quem o, o escolheu, contratou, veio aí sem muita pompa em relação aos outros jogadores. Almada, parará. Tem mostrado futebol aí muito, muito bacana, muito bom de se ver. Já hoje, né, já tivemos aí 2 jogos que já encerraram suas partidas. Né, o Atlético recebeu aí um jogo complicado, teve 2 expulsões dentro do jogo. Atlético e São Paulo. O meu São Paulo conseguiu segurar um empate, glória a Deus, aleluia. Eu tenho medo, gente. Contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, na Arena MRV, né, que é a arena do Atlético. Já o Fluminense recebeu o Red Bull, outro também que é um dos que eu coloquei na lista lá dos 4 que vão cair, Red Bull Bragantino, perdeu para o Fluminense, né, o Fluminense no Rio de Janeiro, por 2-1. Ainda hoje nós teremos a partir das 6h30 da tarde. Inclusive, esse é o horário que você está vendo esse vídeo, com certeza os jogos já acabaram, já tem os vencedores, os perdedores, os empatados, mas os jogos que continuarão nessa rodada do Campeonato Brasileiro, na segunda rodada, no dia de hoje, domingo, é Inter e Cruzeiro, lá em Porto Alegre. O Mirassol recebe o Fortaleza, de Mirassol. O Sport recebe na Ilha do Retiro o Palmeiras, jogão. O Vitória recebe o Flamengo, lá na Bahia. E também o Santos termina aí a rodada recebendo o Bahia na Vila Belmiro. E claro, nas nossas redes sociais você vai poder ver ali os resultados, a gente vai colocar ali os resultados para você. Lembrando que nossa rede social você tem informações do que acontece no nosso programa, dos outros quadros que nós teremos dentro do nosso canal e, claro, resultados da rodada, informações relevantes. Está ampliando, né, o nosso número de postagens justamente para trazer informação, além do entretenimento, além de falar sobre a resenha do futebol, trazer informação para você que nos segue e com certeza muita coisa vai rolar ainda. Essa semana tem Libertadores, essa semana tem Sul-Americana, então vamos acompanhar aqui no nosso canal Manolo Esportes. E chegou ao fim mais um La Pelota News para você aqui no canal Manolo Esportes. Lembrando que você que nos segue, nos acompanha, na descrição tem o nosso canal no Instagram do nosso parceiro que é a Branding X Marketing Digital. Muitas novidades estão chegando a partir de maio, novos programetes, novas coisas bacanas para você, com humor, com alegria, com o futebolismo, com o clubismo também. Então a gente conta muito com a sua audiência. Quero mais uma vez agradecer a todos aí pela nossa audiência, que cada vez mais tem crescido. E com certeza vale a pena vocês continuarem conosco. E como digo sempre, fui!